Salve, salve aí, povo que está em casa sem internet, sem luz, igual eu. Vamos dar continuidade aqui, olha. Tópico 4, análise do gráfico da função quadrática, tá? Página 136, tá? A gente vai finalizar esse estudo do sinal aqui, que está falando aqui, né? Então, eu vou dar aqui uma lida para vocês acompanhem junto comigo aí, ó. Conhecendo os zeros e o esboço do gráfico de uma função quadrática, podemos estudar seu sinal, ou seja, verificar quais os valores de x a função é positiva, negativa ou nula. O sinal da função depende de como a parábola intercepta o eixo de x. Assim, temos três casos, né? Então, esses três casos que vai acontecer dentro da parábola, né, do estudo do sinal. Então, primeiro, quando a parábola intercepta o eixo de x em dois pontos, quando a parábola intercepta o eixo de x em um único ponto, nesse caso é quando a gente está com o delta, né? O delta maior que 1, o delta igual a 0, e quando a parábola não intercepta o eixo, quando o delta é menor que 0, tá? Então, a seguir veremos os exemplos. Ele vai nos dar os exemplos aqui, ó. Quando a parábola intercepta o eixo de x em dois pontos, então quando o delta ele tem quando o delta é maior que 0, ele tem duas raízes, né? Aí ele dá a equação aqui nesse exemplo 1 aqui, ó, 4x ao quadrado menos 2x menos 2. Aí ele faz aqui a discriminante, né? Ele acha o valor da discriminante, que é 36, e joga na fórmula de Bhaskara. E ele acha as duas raízes, menos meio e 1, né? Menos meio e 1, tá? Então, achando as duas raízes dentro da minha equação, né? Fazendo como a gente aprendeu a fazer, achando lá quem é o coeficiente de A, de B, de C, jogando na discriminante do delta e depois joga na fórmula de Bhaskara para achar os valores das duas raízes reais. Tranquilo? Então, olha só. Achei menos meio e 1, que são as duas raízes da função. Como o coeficiente de x ao quadrado é positivo, no caso aqui é o 4 é maior que 0, né? Como a gente pode ver aqui dentro da nossa equação, 4x ao quadrado, ele é o A, né? É o coeficiente de A. Ele está dizendo que é positivo, então o nosso gráfico tem a concavidade virada para cima, né? Olha só, a nossa parábola, ali está o desenho da boquinha aberta para cima, né? Então a concavidade aberta para cima. Então, é uma função que tem dois zeros reais, obtendo o seguinte esboço. Então, ele esboçou o gráfico aqui, ó. 1 e menos meio, lógico, né? O 1 e o menos meio está para o lado negativo, né? Para a esquerda. Prestem atenção. O que tiver acima do eixo, a gente só desenha o eixo de x nessa análise do nosso sinal do gráfico, né? A gente não precisa desenhar o y aí. Como é só o estudo do sinal das raízes, e as raízes são do eixo do x, ó, tem o menos meio e 1, então a gente vai desenhar o gráfico de acordo com o coeficiente de A, que é positivo, ele é maior que 0, então concavidade para cima, não esqueça. Aí o que acontece? Quando eu faço o desenho, eu verifico os pontos das raízes, o 1 e o menos meio, que foi onde interceptou o eixo de x, né? E olha o que acontece. Acima do eixo, eu tenho valores positivos. Olha só, logo aqui, ó, valores positivos, está acima do eixo de x. E abaixo do eixo, valores negativos. Tranquilo? Então, o primeiro passo que eu tenho é verificar se o meu gráfico tem a concavidade virada para cima, né? Analisando quem? O coeficiente de A. Eu já verifiquei que o coeficiente aqui da minha função é 4x ao quadrado, ou seja, ela é positiva, ela é maior que 0. Desenhei aqui o gráfico somente do eixo x, está aqui, e vou desenhar aqui o meu gráfico da concavidade da minha parábola, né? Desenhei a parábola e a concavidade dela é para onde? Para cima, somente analisando o coeficiente de x ao quadrado, que é o coeficiente de A. Depois eu verifico que acima do eixo de x eu tenho valores positivos, que fica aqui do ladinho do gráfico e aqui do outro ladinho do gráfico. E embaixo, que é aqui dentro aqui, ó, da boquinha aqui do gráfico, eu tenho valores negativos. Percebe que aqui para cima são positivos, então logo abaixo é o que? Negativos. Tranquilo? Tá bem explicadinho aqui, ó. O desenho tá muito bonitinho aqui no nosso livro. Então olha o que ele diz aqui, ó. Agora, observando esse esboço, podemos determinar para quais valores de x a função é positiva, negativa ou nula. Concluímos. Então, tu vai analisar sempre para esses três caras. Positiva, então a minha função tem que ser maior que 0. Igual, quando ela é igual a 0, e quando ela é nula, a função é menor que 0. Então tá aqui, ó.
Primeira, vou analisar maior, igual e depois menor. F de x maior, f de x igual e f de x menor. Para x, lógico, né? Eu estou verificando as raízes, então preste atenção que quando f de x for maior que zero, olha só, o x ele é menor que meio. Por que menor que meio? Olha só, o x aqui, ó, quando f de x é maior. Quando f de x é maior é porque ele é positivo. Olha, está aqui o positivo. Ó, positivo para o lado e positivo para o outro. Percebe que o x é menor que meio porque ele vai para onde? Olha só para onde estão os positivos. Ele está aqui para a esquerda. Está aqui em cima, à esquerda do menos meio. Ou seja, seguindo para a esquerda, eu tenho outros valores o quê? Negativos. Ou seja, esse x aqui vai ser o quê? Menor que meio. Então ele colocou aqui, ó. E isso quando o f de x for maior, ou seja, positivo. Está aqui, ó, positivo. Lembrando que eu estou analisando o sinal do gráfico, tá? Olha só aqui, ó, quando o x for maior que 1 e quando o x for maior que 1. Por que x for maior que 1? Porque os outros números positivos do gráfico estão para o lado direito do 1. Então, com certeza, esses outros x aqui, esses outros valores para x que eu fui encontrar, por isso que está aqui as setinhas colocadas, ó, indicando os pontinhos que ia ser de interceptação do eixo, do lado direito do x. Logo que do lado direito eu só tenho o quê? Valores maiores que 1. É por isso que o meu x aqui é maior que 1. Tá? Só não entendi. Preste atenção. Eu estou analisando o sinal. Como é que eu coloco esse sinal? Primeiro passo. Eu vou olhar para minha função e verifiquei que o meu coeficiente de A é positivo. Já sei se ele é positivo, a concavidade da minha parábola é para onde? Para cima, né? A boca aberta para cima, como foi feito o desenho aqui, ó. Boquinha aberta para cima. Depois, eu pego, só desenho o eixo de x que está aqui, ó. E sempre vai ser assim, ó. De um lado vou ter números positivos. Os caras que estão acima do eixo de x são todos positivos e o que está abaixo são os valores negativos. Tudo bem. O que ele me dá? Ele me dá as três opções. Quando a função for maior que zero, quando ela for positiva, que é esses caras aqui que a gente está analisando, quando ela for igual a zero e quando ela for menor que zero. Tranquilo. Já vi que quando ela for maior que zero, eu tenho os positivos. Olha só, f de x maior que zero, eu tenho valores positivos. Está aqui os valores positivos, ó. Percebi que ele tá indo para o lado esquerdo do menos meio. Se ele está continuando para cá, ó, em cima, que é só positivo por menos meio, logo esse x aqui que eu vou encontrar, essas raízes para o lado esquerdo, vão ser menor que meio. Concorda comigo? Lembrando lá da nossa reta numérica, para o lado daqui para o lado esquerdo são valores menores e para o lado direito, né, são os maiores. Então, logo, o meu x é menor que meio, porque eu vou continuar indo para cá. O meu gráfico ele vai subir nesse sentido, então, lógico, que esses positivos aqui, esse maisinho aqui, que é somente a análise do sinal, né, é a análise do sinal. Esses valores que vão acontecer aqui vão fazer que a minha função seja maior que zero. Por isso que ele está aqui o mais. Né? Então, para cá eu tenho valores o quê? Menores que meio. É assim que a gente faz a análise. Sempre vai ser assim, professor? Sempre. Se o mais estiver aqui e os valores estiverem para a esquerda dele, eu sei que vou ter valores menores que esse cara aqui. Tá? Porque ele é o maior. Né? Para a esquerda eu vou seguindo e vai diminuindo. Para a direita vai aumentando. Ou seja, quando eu chego no 1, eu tenho valores maiores que 1. Está aqui, ó, valores maiores que 1 para o x. Lembrando que eu estou encontrando outros valores aqui, ó, esses pontos aqui de encontro, na realidade, é o complemento do meu gráfico. Então, eu tenho valores maiores que 1. Tudo bem? Quando for igual a zero, quando é que é igual a zero? É quando a gente acha as raízes. Quando eu acho as raízes, é que eu tenho valores igual a zero. Então, quando eu tenho x igual a zero, eu tenho x igual a meio, que foi o valor que eu achei, menos meio, e x igual a menos 1. Lembra quando a gente quer achar o zero da função, é o valor da raiz real que eu acho. Então, toda vez que eu falar que o f de x é igual a zero, é o valor da minha raiz integral que eu acho. Quando f de x foi zero, deu menos meio. Quando foi zero, deu 1 bem em cima, o pontinho bem em cima. O intervalo está bem em cima, coladinho. Tá? Quando for menor, o único espaço que é menor está entre o 1 e o menos 1. Percebe que o menos aqui, ó, é menor, eu analisando apenas o sinal. Percebam que eu não estou analisando os valores, né, das minhas raízes, apenas o sinal. Positivo aqui, o negativo abaixo.
Acima do eixo de x, somente valores positivos, e abaixo, valores negativos abaixo. Então preste atenção. F de x menor que zero para menos meio, olha. Por que para menos meio? Porque está do lado direito. Então, para menos meio eu tenho valores menores que x, ó. Está aqui o x, ó. E x menor que 1. Então, eu tenho valores menores que 1 para x. Por quê? Porque daqui para cá eu tenho 1. Então, para cá eu vou ter valores o quê? Menores. E para cá, do lado direito do menos meio, eu vou ter valores maiores. Então, toda vez que tu encontrar o menor, o x vai ficar no intervalo entre os dois. Por que entre os dois? Porque eu estou entre as duas raízes aqui, ó. E os valores negativos, eles vão estar entre menos meio e 1, ó. Tá? Tá aqui, ó. O estudo do sinal negativo está bem aqui. Então, para limpar a vista dos senhores, eu vou sempre achar função maior, função igual e função menor. Tá? Vou analisar através do desenho. Valores positivos do meu gráfico fica acima do eixo e valores negativos fica abaixo do eixo. Tá? Olha o exemplo B, para facilitar a vida de vocês. Então, a gente já tem aqui, ó, analisando minha outra função g de x. Professor, mas não é f de x, não. Eu falei que a função ela é qualquer um. Pode ser f de x, g de x e assim por diante. Tá? Então, g de x é uma função que está diretamente ligada ao x. Então, já verifiquei que o menos x ao quadrado é o meu coeficiente de a. Naquele daqui, ele era o quê? Positivo. E agora eu tenho um negativo. Por que isso? O exemplo é bem claro. É para te dizer que o meu gráfico vai dar com a concavidade virada para baixo, né? Aí eu vou fazer aqui a discriminante, que eu já achei aqui quanto deu a discriminante, deu 25. E depois ele jogou na fórmula de baixo, que ele achou duas raízes. Por que ele achou duas raízes? Porque a discriminante delta for maior que zero. Se ela é maior que zero, já falei para vocês, eu tenho duas raízes reais diferentes. Então, olha só, tenho 2 e menos 3. Já foi resolvido, é só para você entender mesmo. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Portanto, os zeros das funções, né? Olha, já disse que o zero da função. Então, quando a função for igual a zero, eu já tenho os dois valores, que é 2 e menos 3. Então, como o coeficiente de x ao quadrado é negativo, que é menos 1, né? Como a gente pode ver na função, a função tem os zeros reais, obtendo o seguinte esboço do gráfico. Então, o a negativo, meu gráfico virado para baixo. Tudo bem? Não esqueçam disso. Estou com a negativo, gráfico virado para baixo. Para cima positivo, para baixo negativo. E o preenchimento é sempre assim. Do ladinho onde completa ele, do ladinho onde completa ele e no meio. Como a gente fez aqui, ó. Do ladinho onde completa, do ladinho onde completa. Nesse caso aqui, estava acima do eixo, então ficou positivo. Nesse caso aqui, ó, o ladinho aqui está para baixo. Então ele é negativo, está abaixo do eixo. E aqui a bordinha, aqui onde faz a curva, né, o nosso vértice, está acima do eixo, ou seja, só tenho valores positivos, tá? O desenho bem claro, nunca vai mudar. Vai pegar sempre dos lados, no meio do lado, de novo. É o estudo do sinal. Então, agora ele vai fazer o que a gente fez lá. Quando a função for maior que zero, igual a zero e menor. Preste atenção que quando a função for maior que zero, olha só, a função quando ela é maior que zero, ela está no intervalo entre os dois, ó. Menos 3 e 2. Então, eu vou fazer esse cara aqui, ó. O x, ele vai ser o quê? Valores maiores que 3, né? Porque ele vai pegar do lado direito aqui, ó. Ele vem do menos 3 para cá, para a direita. E vai pegar do 2 para a esquerda. Então, o x ele vai ser maior que o menos 3 e vai ser menor que 2. Por quê? Porque ele vai ter valores para cá, ó, para a esquerda. E desse aqui, ele vai ter para cá valores, ó, para a direita. Então vai aumentar os valores deles. Então o meu x para esse cara aqui vai ser maior, né? Porque eu vou ter valores para a direita. E como eu não posso ir mais para a direita, eu estou voltando do 2 para a esquerda, eu vou ter valores menor. Desse jeito que a gente interpreta. Quando ele for igual a zero, é tranquilo. É só pegar o valor da raiz e colocar x igual a menos 3 e x igual a 2. Quando for menor que zero, aí a gente vem. Valores menores, olha, tá para cá, o negativo, ó, valores menores, eu estou aqui embaixo. Então, o meu x vai ser o quê? Menor que menos 3. Por quê? Porque ele vai estar para o lado esquerdo, os valores negativos. Para o meu lado esquerdo, lógico que eu vou ter valores menores que menos 3. E aqui também é negativo para a direita do 2. Então, o meu x vai ser o quê? Maior que 2. Porque para cá, com certeza, vai ter 3, 4, 5, 6, 7. Para cá, ó, menos 3. Então, eu vou ter para cá
menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Por isso que eu vou ter valores menores, né? Sempre menores. Para a esquerda sempre menores e para a direita sempre maiores. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. É bem tranquilo mesmo. Não tem muita complicação. Tá? Só um detalhe, né? Quando eu fiz aqui com duas raízes, né? Só deu duas raízes. Tranquilo. Olha só logo aqui no exemplo subsequente aqui, ó. Na página 37. Quando a parada intercepta o eixo x em um único ponto, ou seja, quando o meu delta, né, a minha discriminante é igual a zero. Está aqui, ó, x ao quadrado menos 12x mais 36. Quando é que geralmente o meu delta dá zero? É quando eu tenho aqui, ó, é quando eu posso fatorar esse cara aqui e eu acho um produto notável. Toda vez que tem um produto notável dentro da minha função, eu tenho um delta igual a zero, né? Aqui no caso aqui, ó, x menos 12x mais 36. Com certeza aqui eu vou ter x menos 6 ao quadrado, né? Por quê? Porque quando eu vou desenvolver o meu quadrado da diferença de dois termos, eu vou ter o seguinte. Esse cara aqui fatorado ia ficar assim, ó. X menos 6 ao quadrado. Porque ia ser o quadrado do primeiro menos. Está aqui o menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 12x. E o quadrado do segundo, 36. Então, toda vez que você vê que dá um produto notável na minha função, isso é uma dica do professor. Toda vez que eu tiver um produto notável na minha função do segundo grau, eu já sei que o delta é igual a quanto? A zero. Eu só vou ter o quê? Uma raiz. Então, quando eu tenho apenas uma raiz, né, os valores são iguais, percebe que o meu eixo vai interceptar bem no centro, né, no vértice. Aí eu analiso o gráfico através do coeficiente de A. O x é positivo, então meu gráfico com cavidade para cima, né? Aí eu vou fazer o estudo. Preste atenção que, como eu só tenho um ponto no x, o meu gráfico ele não desce, né? Ele não desce, então eu só tenho valores positivos dos dois lados, né? Aí eu não preciso analisar aqui, ó, o cara quando ele for menor. Eu analiso ele igual a zero, que é justamente o valor de 6, né? Que é a função, o valor da raiz. E quando ele é maior, quando o x for diferente de 6. Lógico, por que ele é diferente de 6? Porque para ser maior, ele tem que ser menor para um lado e maior para o outro. A gente coloca direto aqui, ó, x diferente de 6. Né? Fica bem fácil da gente entender. Porque se for valores que não sejam o 6, eu vou ter valores maior para cá e maior para cá. Acabou. Ah, professor, poderia colocar que poderia ser x menor que 6 e x maior que 6 sem problema nenhum. Tu percebe que quando tu coloca que x é menor que 6 e x é maior que 6, para o meu y ou a minha função ser maior que 0, é lógico que eu tenho que ter valores diferentes de 6 para que ela seja maior, né? Pode ser valor para cá para a direita somente positivos e para cá para a esquerda, que vai continuar positivo até chegar um momento negativo e eu vou ter uma função maior que 0. Tudo bem? Bem tranquilo essa daqui. Como eu não tenho valores positivos, professor, se eu fosse fazer que a minha função, se eu fosse desenhar a função e ela fosse negativa, tu ia entender que eu ia ter valores somente negativos, ia estar abaixo do eixo, né? Ia ficar abaixo do x. Se tivesse abaixo do x, eu só tenho valores negativos, né? Aqui no caso aqui, ó, a mesma coisa aqui, olha, eu tenho uma função aqui agora com o meu a negativo. E olha como ficou. A raiz que eu achei foi menos 8. O meu delta deu 0, uma única raiz, está aqui o menos 8. Está aqui o menos 8 e olha como ficou o estudo do sinal. Y igual a 0 quando x foi igual a menos 8. Está aqui ele, que é justamente onde intercepta o meu eixo de x. Como eu só estou embaixo, né, estou abaixo do eixo do x, então vou ter negativo de um lado e negativo do outro. Aí eu vou responder assim, ó, y menor que 0 para quando o x for o quê? Diferente de menos 8. Nesse caso não existe o valor real de x que torne a função positiva, né? Não tem um valor real que torne essa função positiva. Então é por isso que ele colocou aqui que o y é menor que 0, tá? Por quê? Porque eu tenho valores negativos aqui. Tranquilo? Olha só o outro aqui para finalizar. Quando a parábola não intercepta o eixo. Quando ela não intercepta o eixo, eu tenho o quê? Um valor do meu delta negativo, né? Eu tenho valor menor que 0. Tá aqui ele aqui, ó. Então,
eu tenho valor menor que zero. Quando o delta é menor que zero, a equação não tem raízes reais, né? Eu não tenho raízes. Se não tem raízes, quem é a raiz, professor? São os valores de x. Olha só, quando eu não tenho as raízes, percebam que o meu gráfico nem toca no x, olha, nem toca no eixo, ele fica suspenso, olha. O meu gráfico ele fica lá em cima, porque ele não tem raízes reais, logo não vai tocar no meu gráfico. Mas eu tenho os sinais abaixo aqui, ó, do estudo. Aí a gente conclui que y é maior que zero para todo x real. Por quê? Porque eu não tenho raízes reais. Toda vez que o meu delta for menor que zero, vai ficar desse jeitinho o gráfico e desse jeitinho, quando eu não tiver raízes reais. Tá? No estudo do sinal é bem claro, você vai desenhar o gráfico sem triscar no x. Por quê? Porque eu não tenho raiz, eu não tenho valor de x. Quando eu não tenho valor de x, o meu gráfico não toca o eixo de x. Nos dois casos aqui. Tranquilo? Então, analisando esse cara aqui, que é um cara bem tranquilo, a gente vai fazer para me enviar essa questão aqui. Vou até colocar aqui para casa. Para casa, página 138, tá? Página 138, você vai fazer a primeira questão, né? Você vai desenhar o gráfico, os gráficos, e na segunda questão você vai fazer o estudo do sinal. Então, espero que vocês façam a 1 e a 2 aí, e eu aguardo o retorno de vocês, tá? No mais é isso. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, entre no meu PV. É bem tranquilo esse estudo do sinal aí, vocês têm que saber e aprender, né? Logo no outro vídeo, que eu acho que ainda vou mandar outro,